programa Afins na TV veio até o Espaço Cultural Unifor conferir um pouco mais sobre a vida do grande artista cearense Antônio Bandeira. Aqui está exposto mais de 100 pinturas e desenhos, alguns inéditos, e mais de 40 objetos pessoais do artista. Vamos conferir um pouco mais sobre esse grande artista cearense? Eu estou com Priscila Lima, ela que é monitora do Espaço Cultural Unifor. Priscila, apresenta um pouco do início da vida desse grande artista cearense que é o Antônio Bandeira. Então, o Antônio Bandeira ele nasceu aqui em Fortaleza, em 1922. Ele começou a pintar com 18 anos de idade e nesse início da carreira dele ele foi um pintor figurativo. Ele começou como pintor figurativo e só depois que ele foi para a abstração. Nesse início da carreira dele também, a temática dele era muito relacionada ao espaço onde ele estava, ao Nordeste, à região. Inclusive o primeiro quadro dele, que foi esse aqui do lado, representa a passagem do Rio Jaguaribe, que é uma imagem que é bem representativa da região. Priscila, em qual fase do artista nós estamos agora? Em 1945 foi uma fase em que o Bandeira foi para o Rio de Janeiro. Aqui na exposição a gente tem 3 obras dessa primeira ida dele para o Rio de Janeiro. Inclusive a temática dele ela se mantém um pouco parecida com a inicial, que ela sempre traz um pouco da referência do lugar de onde ele veio, uma representando a mãe dele e a outra representando uma fundição. A família dele tinha uma fundição aqui em Fortaleza, chamada Fundição Santa Isabel. Então ele estava muito ainda com essa referência do lugar de onde ele veio, da infância e da adolescência dele. Priscila, e após o Rio de Janeiro, o Antônio Bandeira foi a Paris. E como foi a vida dele nesse período que ele passou em Paris? Então, ele conseguiu uma bolsa do governo francês para estudar na Academia de Belas Artes na França. Ele também recebia uma ajuda do governo brasileiro, que não era muita coisa, mas dava para ele se manter mais ou menos. E foi nessa época que ele começou realmente a estudar arte, a estudar desenho. Porque até a fase do Rio ele não tinha tido nenhuma instrução acadêmica, nenhuma aula de desenho especificamente. E só aqui que ele começou a estudar. Então, inclusive a gente tem alguns esboços aqui na exposição que demonstram esse início de estudo dele, com alguns estudos de anatomia, alguns exercícios. São coisas que representam mais exercícios dele, de aprendizado, do que obras mesmo. Aqui temos um quadro que foi muito importante na vida do Antônio Bandeira. O que esse quadro representou para ele? Então, ele participou da primeira Bienal de São Paulo, em 51, com esse trabalho, e ficou em segundo lugar. Em 53 ele participou com outro trabalho parecido com esse também, que foi onde ele ganhou um prêmio máximo, que foi como ele acabou tendo recursos para voltar para a Europa. Depois disso ele ficou morando entre Rio de Janeiro e Paris e ele se consolidou mais. Assim. Priscila, como foi a vida do artista, do Antônio Bandeira na década de 1960? Então, essa já foi uma fase bem mais consolidada do Bandeira, que aparece em algumas experimentações mesmo. Ele foi muito diversificado, ele produziu bastante nesse período da vida dele, entre os 18 e 45 anos, que foi o tempo em que ele viveu. Esse é um trabalho que ele fez num material chamado flan, que era o que era utilizado para produzir jornal antigamente. Dá até para perceber a divisão em colunas da página de jornal, os caracteres e tal. E utilizou isopor, utilizou contas coladas na tela, juta colada na tela. Ele foi sempre muito diversificado durante a carreira dele inteira, mas eu acho que isso se mostra mais claro nessa parte da vida dele. Agora nós estamos em outro ambiente da exposição, onde o Antônio Bandeira ele fez uns quadros bem diferentes, bem diferenciados de outros que ele já fez. Explica pra gente, Priscila, qual é a diferença desses quadros? Então, nesses 3 trabalhos foram os que ele utilizou a juta, que é um material colado na tela mesmo. Então, ele colou esse material na tela, que é uma espécie de tecido bem rústico,
e pintou por cima disso, assim. No trabalho maior, que é esse daqui, ele até improvisou uma espécie de assinatura com o fio da juta. Esse, especificamente, é um trabalho que traz uma outra característica muito forte do Bandeira, que é o escorrimento da tinta, que isso acontece porque ele pintava a tela no chão e depois ele levantava, então o excesso da tinta, a tinta ainda molhada, acabava escorrendo. Esse é um trabalho que parece ter sido um trabalho bem longo, assim, bem demorado para ser concluído, justamente porque essa tinta ela escorre em várias direções diferentes, então indica que ele foi feito em várias sessões de pintura e de levantar para escorrer. Priscila, fala um pouco sobre os últimos trabalhos que foram produzidos pelo Antônio Bandeira. Então, essa diversidade do Bandeira ela se percebe mesmo nas obras que a gente tem aqui do último ano dele. No dia da morte dele foram encontrados os 5 últimos trabalhos numa mesa, no ateliê. Eu percebo mais eles como experimentações, porque aparecem algumas características novas, uma tentativa de fazer cores como dourado e prateado, que era uma coisa de difícil reprodução, um material novo, que é o Ecoline. Então, eu vejo mais talvez como uma possível mudança, uma possível nova faceta do Bandeira que tivesse por surgir, mas não teve tempo de se consolidar. E junto com esses trabalhos também foi encontrada uma tela no cavalete, que não dá para dizer se ela foi uma tela terminada ou não. Ele só assinava as telas quando ele vendia, então justifica não ter assinatura. Então tem essa dúvida sobre se ela é uma tela acabada, se ela é uma tela terminada, concluída ou não. Vamos conhecer então um pouco sobre essa última tela que o Antônio Bandeira produziu. Priscila, fala um pouco sobre esse quadro que está ao nosso lado. Essa foi a última tela dele, ele foi encontrado no cavalete no dia da morte dele, junto com os outros desenhos. E não dá para dizer se é uma tela acabada mesmo. Assim. Eu acho que não é, justamente por conta de ser uma tela muito grande, de ser um trabalho que ele iria demorar muito tempo, eu acho, e de trabalhar com 2 cores, de uma característica muito forte do Bandeira, que o Bandeira tinha de desconstruir uma paisagem que ele construiu antes, então acho que talvez ele tivesse no meio do caminho. E se você quer conhecer um pouco mais sobre essa exposição, ela fica aqui no Espaço Cultural Unifor. Você vai poder viajar pela vida desse artista, que é o Antônio Bandeira, um artista cearense. Essa exposição vai ficar aberta ao público gratuitamente até o dia 15 de março. Então venha conhecer um pouco mais, que eu tenho certeza que você vai adorar.